Pois bem, iniciando as explicações, apresentamos o autor da obra, Francisco Carmelucci, que foi um importante ativista ao que tange aos direitos humanos e dos acusados de processo de esfera penal, além também de ocupar o cargo de professor titular da Universidade de Roma e Milão. Após então a apresentação do autor, adentramos na obra As Misérias do Processo Penal, que, salvo engano, dispõe de 12 capítulos, que propõe a ideia da crítica aos processos que são executados no direito penal, exaltando com uma série de detalhes nesse sentido. Já na abertura de sua obra, o primeiro capítulo se titulariza Toga. Neste capítulo, realiza crítica à utilização deste uniforme, termo que Carmelucci também utiliza no seu livro, mas ao mesmo tempo, ao mesmo contexto, retrata de uma determinada união naqueles que possuem o poder de usá-las. Cita-se incisivamente as posições de juiz, advogado e promotor, abrangindo cada um ao seu devido lugar que ocupem em uma audiência. Chega-se a notar um certo deslumbramento ao ver as três figuras enraizadas em uma audiência. E coloca que o juiz, na figura de representante do Estado e da ordem pública, não somente é um homem togado, mas capaz de determinar os direitos daquele possível delinquente da sociedade. Na mesma síntese, transgride sobre a figura do promotor de justiça, que se autoclassifica pelo seu cargo garantidor do zelo da ordem pública. E, por fim, cita-se o advogado, aquele que exerce uma das maiores funções, uma das funções mais nobres do processo, pois defende pessoalmente o direito daquele que está sendo acusado da prática de um delito. E também, no transcorrer do livro, o autor aborda diversos temas presentes no processo penal. Capítulos como o advogado, o preso, o juiz e a parcialidade do defensor caracterizam o decorrer da obra. Importante salientar que, no decorrer desses capítulos, Carmelucci aponta diversos temas polêmicos existentes no direito do processo penal. Logo existentes, o princípio contraditório que, principalmente no tribunal do júri, quando é ali presente, assiste a posição do juiz, promotor, advogado, togados, chega ao réu, que está acompanhado de uma escolta armada até os dentes, acuado, vestindo-se da forma mais marginalizada que a sociedade pode julgar. Estes e outros fatos podem ser considerados como um pré-julgamento, tanto dos jurados quanto da sociedade que assiste o julgamento, perante a posição ocupada pelo réu. Outro fator que o autor coloca à disposição dos leitores para análise é a posição dos elitogados envolvidos. Ao que tange, ao lado do juiz, representantes do Estado e da ordem pública, ou mesmo o presidente da tribuna. Aquele que julga e define os direitos do réu se encontra o ministro público, aquele que na maioria das vezes acusa e aponta, não por uma questão pessoal, mas de ofício, pois o juramento do servidor está à garantia da ordem social e do cumprimento da justiça. E tão pouco isolado ao lado do réu, encontra-se o advogado, aquele que representa ali muito mais do que sua defesa, mas a única esperança daquele ser humano que está sendo colocado à prova. Sua conduta já sido reprovada pela sociedade por aspectos menores já citados, mas colocaram ao inverso da culpabilidade, a prova que sua inocência perante da situação. Pois bem, estamos aqui agora para poder fechar o nosso trabalho, poder concluir que esta obra ela é uma riqueza extremamente necessária para hoje o andamento de nós graduandos em Direito, principalmente, para poder nos ensinar e também realizar o pensamento filosófico de como que está funcionando o Código de Processo Penal brasileiro. Uma vez que meros detalhes, como apresentado pelo meu amigo Rafael, a posição de um juiz, de um promotor e de um advogado, que pode gerar já um preconceito sobre a conduta do réu e, consequentemente, já gerar um pré-julgamento daquela pessoa que está ali sentada no tribunal. E, às vezes, até no tribunal do júri, a pessoa já sai, já entra ali escoltada,
devidamente vestida, de uma forma onde ele se sente inferior àquelas pessoas que estão ali, togadas que sejam ou não togadas, e que ocasionalmente assustam as pessoas que estão ali sentadas presenciando, a sociedade em si. Sendo assim, é de extrema relevância analisarmos e atualizarmos um Código Penal realizado em 1940. Um Código de Processo Penal, atualmente. Para sempre garantir o princípio do contraditório, uma vez que no artigo 1º da Constituição Federal garante dignidade da pessoa humana, no seu inciso 3º. E o princípio do contraditório é o exemplo mais real da dignidade da pessoa humana, uma vez que permite ao réu, permite àquela pessoa que realiza uma conduta que realmente é reprovável pela sociedade, mas que, ainda assim, há a sua defesa garantida. A Defensoria Pública, um advogado constituído particular, ele é de extrema necessidade para a garantia do exercício da lei, uma vez que não somente o Estado Todo-Poderoso, investido da figura do juiz e do promotor de justiça, somente eles têm o domínio da audiência, mas sim aquele advogado, mas sim o defensor público, que está ali para poder defendê-lo. E que, como citado pelo meu amigo Rafael, é o único amigo do réu. Passa-se um sentimento, mesmo nunca o conhecendo um visto antes. No entanto, ali é o único que acredita em seus ideais e que pode ali defendê-lo. Não defender a conduta errada, mas sim defender o ser humano. Defender o ser humano de ser injustiçado.